Outra situação bastante comum de atendimento no dia a dia é a parte de crise convulsiva. Todo mundo aqui já viu uma crise convulsiva? Primeiro de tudo, para facilitar aqui, qual a diferença de crise convulsiva para a epilepsia? Os espasmos, a frequência das crises. Também, crise convulsiva, né? A gente sabe que hoje em dia tem mais de 27 tipos. Tá? A que a gente mais vê é aquela tônico-clônica, que a pessoa está lá se debatendo, com hipersecreção, né? Babando muito. Né? É só um dos tipos de crise convulsiva. Tem crise convulsiva focal, tem crise convulsiva que a pessoa perde, né, o tônus muscular, né? Cai, depois de poucos segundos já está bem de novo, só não lembra o que foi que aconteceu. Tem muito tipo de crise convulsiva de ausência, que principalmente é visto da criança nas escolas, tá? Que você consegue identificar. Então é o seguinte, a diferença de crise convulsiva para a epilepsia é que a epilepsia é a doença. Morre aqui. Você pode ter uma crise convulsiva e nunca mais voltar a ter? Quantas crianças já tiveram crise convulsiva por conta de febre e nunca mais voltou a ter? Então, quando acontece mais de uma vez, normalmente é que a gente vai estudar, vai fazer tomografia, vai para o neuro, para saber se a pessoa vai precisar fazer o uso de medicação, se é epilepsia ou não. Tem vários tipos de crise convulsiva, mas que quando você vai estudar a causa, não é epilepsia, não é a doença. Geralmente, quem é epilético mesmo, né, faz uso de medicação diariamente. Quantas vezes a gente não já foi atender pacientes que faz uso de medicação, não fez naquele dia, ou fez uso da medicação e bebeu, tá? E acaba gerando depois o retorno daquela crise convulsiva. Faz com que a pessoa tenha naquele dia novamente. Vinha bem controlada, aí deixou de tomar medicação ou fez uso de álcool naquele dia e acabou tendo crise convulsiva novamente. Assim como o desmaio, um dos grandes problemas da crise convulsiva é você cair e acabar gerando um traumatismo. Tá? Então a gente evita que essa vítima venha cair. Tem pessoas que já tiveram tantas crises que já sente quando vai ter, e já deita, né, ou procura um local mais reservado. Historicamente, essa parte da epilepsia e crise convulsiva, a gente sabe aí que alguns anos atrás era feito todo tipo de procedimento. Quando falava fulaninho está convulsionando ali, ou fulaninho está tendo uma epilepsia. O pessoal dizia logo assim, não sabia nem se era doença. Fulaninho está tendo epilepsia ali. Vocês lembram que falava que não podia tocar na saliva da pessoa? Não podia, senão você pegava. Ou então, puxa a língua da pessoa, né? Para não enrolar a língua. Vocês já viram isso aí também? O pessoal não falava? Gente, a gente já atendeu no dia a dia desluvamento. Desluvamento é você perder a pele aqui do dedo, ó, ficar só o osso. Porque quem está tendo crise convulsiva, ele não tem controle aqui da força, da musculatura. Então, se morder, é difícil a gente conseguir tirar sem se machucar. Então, a gente não vai colocar a mão na boca dessa vítima, tá? A gente não vai passar borra de café na boca da vítima. A gente não vai tocar fogo nas roupas dela depois. Que ainda tinha essa também, né? Historicamente, teve muita coisa para a gente poder ter o mínimo de conhecimento que a gente tem hoje, tá? Então, a gente já sabe que essa questão da secreção não tem nada a ver, você não vai pegar a crise convulsiva, porque é um problema, né, a nível neurológico. Se você for pensar que é uma vítima que já está com dificuldade para respirar, já tem muita secreção às vezes, e você está dificultando ainda mais, tinha gente que colocava pano, né? Não, é para ele não morder a língua e tal, aí colocava. Mas você está dificultando ainda mais a respiração da pessoa. Às vezes a gente está tentando ajudar, a intenção é a melhor do mundo, mas às vezes não está conseguindo ajudar daquela forma. Hoje em dia eu já sei que eu não preciso colocar a mão na boca da vítima para tentar puxar a língua. Entendendo que a língua é um músculo e quando tem um relaxamento pode ser que ela feche a hipofaringe. Até aí tudo bem. Mas a gente lateralizando a cabeça, a gente já consegue fazer com que não venha a ter esse processo. Outra coisa que a gente fazia antigamente, segurava os membros. A pessoa está lá se debatendo, né, os movimentos tônico-clônicos, e a gente vai lá e segura os membros. Isso aí a gente não faz mais também. O que é que a gente vai proteger? Junto. Cabeça para cá, pernas para lá. Uma das poucas vezes no atendimento hospitalar que vocês vão abordar pela cabeça é na crise convulsiva.
Vocês vão ver que quando é paciente de trauma, a gente sempre tem um local correto de fazer o lado correto de fazer a abordagem. Aqui, a gente pode abordar pela cabeça. Agora, preste atenção num detalhe. Quando vocês veem alguém pinçando ou pegando na cervical da vítima, que vocês vão ver isso daqui para mais tarde, ele vai estar aqui, correto? Aqui eu vou estar protegendo a cabeça, eu vou estar com a mão por baixo mesmo aqui. Meu intuito é fazer com que ele não venha bater a cabeça tão forte que venha a ter um TCE, por mais que seja leve. Aí o que acontece muitas vezes? O colega está lá, aí diz, Will, mas para ficar mais confortável para ele, eu botei um travesseiro embaixo. Aí quando eu chego, ele está desse jeito aqui. Ó. Né? Preste atenção, você pega um paciente que está com dificuldade respiratória e fecha a via aérea dele. Tá? Então, assim, se for para colocar um lençol, alguma coisa dobrada, coloca alguma coisa fininho, assim, só para... Né? Mas a altura correta aqui é só a altura da sua mão. Eu estou protegendo para ele poder não bater a cabeça. O mais correto seria as mãos. Mas eu falo assim, às vezes, porque... Vamos supor, você está sozinho em casa e precisa ligar ou algo desse tipo, né? Então, às vezes, teria que deixar ela ali um segundo para chamar um vizinho. Tá? Então, se fosse para colocar alguma coisa, colocasse algo que não fechasse a via aérea dele. Tá? Will, mas não é sempre que acontece, mas vamos supor que na situação dele aqui, ele esteja com hipersecreção. Né? Tá babando muito, tá com muita secreção. O que eu posso fazer? Ó? Lateraliza a cabeça. Estou vendo que a coloração dele está normal, estou vendo que ele está com pouca secreção na boca. Fiz a limpeza ali da secreção e posso retornar à posição neutra. Quando minha vítima começa a chegar no período pós-ictal, período pós-crise convulsiva, está começando a retornar ao estado de consciência dela, a gente pode colocar ela na posição lateral de conforto e segurança. Qual é o lado que a gente coloca? Esquerdo ou direito? Gente, a gente coloca para o lado direito, né, porque anatomicamente a ramificação aqui ó, do brônquio, ele é um pouco mais alto do lado direito. Então, se tiver que ter comprometido algo a nível pulmonar, vamos supor, caso de afogamento, caso de crise convulsiva, né? Se ele tiver broncoaspirado, se essa água tiver descido pela parte respiratória, o primeiro pulmão que vai ser prejudicado é o direito. Então, por isso que eu faço para o lado direito, para preservar o esquerdo. Quando é que eu vou fazer para o lado esquerdo? Em caso de gestante. Por quê? A veia cava inferior passa do lado direito aqui, ó. Se você faz para o lado direito, vai estar pressionando. Fazendo para o outro lado, vai estar descomprimindo essa veia cava inferior. Tá? Você vai fazer para o lado esquerdo, quando for gestante. Nos outros casos, a gente tenta fazer para o lado direito. Não, Will, mas no local onde eu estava não tinha como virar para o lado direito. Lembra daquilo que eu falei. Princípios e preferências. Se não tiver como fazer para o lado direito, vai fazer para o esquerdo. Mas assim, sempre quando possível, a gente vai fazer para o lado direito. Então, eu venho para o lado direito aqui da minha vítima, elevo o membro que está do meu lado, o outro membro aqui, ó, passei por cima do tórax dele e peguei na altura do ombro. Venho aqui na perna, levantei uma das pernas, quando eu fiz isso aqui eu tirei a base dele por completo, não é isso? Só puxei aqui para mim. Independente do peso da vítima, né? Porque ele tirei a base todinha, ele só puxei. Ele vai estar aqui, ó, na posição lateral de conforto e segurança.